que diz o exemplo 3. Deixa eu só... Encontre a equação da reta tangente. Encontre a equação da reta tangente a curva y igual a raiz de x, que seja paralela à reta 8x menos 4y mais 1 igual a 0, tá? Então, ele quer a equação da reta tangente a essa curva, y igual a raiz de x, e que seja paralela a essa reta aqui, 8x menos 4y mais 1. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Então, se ele quer a equação da reta, qual é a equação da reta que a gente viu? A equação da reta é y menos f de x1, né? Que no caso aqui vai ser... Ele não dá um ponto, né? Não deu o ponto, mas eu vou deixar aqui o f de x1 igual a m vezes x menos x1. Foi isso que a gente viu na aula passada. Essa é a equação da reta tangente. Eu preciso encontrar esse m. Esse m é o m de x1. Esse m de x1 é igual o limite de f de x1 mais delta x menos f de x1 por delta x, quando delta x tende a 0, né? Vamos lá. F de x1, basta eu substituir aqui na função. O que foi que aconteceu? Oxi. Então, aqui, ó. F de x1, nessa equação, é o próprio raiz de x1, ok? F de x1 mais delta x, eu vou substituir lá na equação da curva, vai ficar raiz de x1 mais delta x, ok? Agora, eu vou substituir lá na equação do coeficiente, né? Da inclinação dessa reta, que é o m. Aí vai ficar m de x1 igual o limite, quando delta x tende a 0, de raiz de x1 mais delta x, menos raiz de x1, tudo isso por delta x. Ok? Vamos lá. Como é que eu vou tirar agora? Como é que eu vou trabalhar isso aqui? Eu vou ter que trabalhar com esse termo aí dentro do limite, tá? Para poder trabalhar com esse numerador aí. Então, eu vou multiplicar pelo produto, pela soma. Aqui eu tenho a diferença, olha. Eu tenho essa diferença aqui, esse menos esse. Eu vou multiplicar pela soma deles, no numerador e no denominador, tá bom? Aí eu vou até colocar de rosa bem aqui, ó. Aí eu vou multiplicar, aí vai ficar raiz de x1 mais delta x, mais raiz de x1, sobre raiz de x1 mais delta x, mais raiz de x1, ok? Tá bom? Significa que não vai alterar, porque essa divisão aqui é 1. Isso aqui, ó, é 1. Tá multiplicando, não vai alterar nada aí o meu limite, ok? Quando eu fizer isso, o meu limite vai mudar, né? Eu vou ter que multiplicar no numerador e no denominador. Então, m de x1 vai ser o limite, quando delta x tende a 0. Aí, aqui, quem vai ser agora meu denominador?
meu denominador vai ser dx vezes tudo isso aqui, ó. Aí vai ficar dx vezes raiz de x1 mais delta x mais raiz de x1. Esse agora é meu denominador. E meu numerador, eu tenho aqui o produto, né? A soma vezes... eu esqueci o nome dessa propriedade lá da fatoração. É o quadrado da soma, né? O quadrado da diferença, desculpa, o quadrado da diferença. Então, aqui eu vou aplicar aqui, ó, o quadrado da diferença vai ficar raiz de x1 mais delta x, eu vou elevar ao quadrado, menos raiz de x1 e vou levar ao quadrado. Vocês vão associar com essa propriedade aqui, vocês viram lá, por exemplo, eu tenho x quadrado menos a quadrado é igual a x mais a vezes x menos a, ó. Então, se eu tiver x mais a vezes x menos a, eu posso fatorar como x quadrado menos a quadrado. É o que eu tenho lá. Eu tenho raiz de x mais delta x mais raiz de x vezes raiz de x mais delta x menos raiz de x, ó. Isso aqui. Então, eu vou fazer o quadrado desse menos o quadrado desse, tá bom? Então, é isso que está sendo feito lá. Deixa eu só apagar isso aqui. Quadrado da diferença. Vamos, então, agora poder mexer aqui. Então, ficou desse formato, então, vamos aqui. Isso aqui é o quadrado, esse termo ao quadrado, como é a raiz ao quadrado, o que está dentro da raiz, sai da raiz. E o que está dentro da raiz aqui, também sai da raiz, né? Aí vai ficar o limite m de x1 igual o limite quando delta x tende a zero. Aí aqui vai ficar no numerador x1 mais delta x menos x1. Ó. E aqui vai se manter delta x vezes raiz de x1 mais delta x mais raiz de x1 bem aqui, tá? Bom, agora eu vou ter no numerador x1 e x1, né? Se somando aí, vão se subtrair. E aí eu vou ficar com a seguinte, agora a expressão m de x1 vai ser igual o limite quando delta x tende a zero de delta x por delta x vezes raiz de x1 mais delta x, né? Mais raiz de x1, tudo isso aqui. Esse delta x no numerador e no denominador dá para dividir, né? Então, agora eu vou ter isso aqui. Aí, eu vou arrumar aqui. Então, m de x1, que é a inclinação no ponto x1, tomando limite, quando delta x tende a zero, vai ser igual a 1 sobre raiz de x1 mais delta x mais raiz de x1. Ó. Delta x tendendo a zero aqui, né? Eu posso agora refazer o limite, vai dar zero e vai ficar igual a 1 sobre 2 raiz de x1, né? Essa foi a minha inclinação, tá? Então, essa é a minha inclinação. A inclinação da reta tangente à curva. Só que ele diz uma coisa. Essa reta tangente, ela tem que ser paralela a uma curva, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá, isso aqui. Qual é a... Tem que ser paralela a outra reta, né? Qual é a outra reta? 8x menos 4y mais 1 igual a 0. Então, aqui, o coeficiente dessa reta, se eu for dividir tudo por 4, eu tenho que dividir por 4, porque eu tenho que ter y aqui somente, tá? Então, eu vou dividir por 4, aí vai dar 8 dividido por 4 dá 2x
menos y mais 1 quarto igual a 0. Tá bom? Então, porque olha, a equação da reta aqui tem que ser y, não pode ser 4y, para mim analisar o coeficiente angular. Para ela ser paralelas, o m de x1 tem que ser igual ao m da reta 2, para serem paralelas. Essa é a reta 2, tá? Quem é o m da reta 2? O m da reta 2 é aquele valor que multiplica x, né? Que é esse termo bem aqui, ó. É esse termo bem aqui, ó. É 2. É igual a 2. Logo, m de x1 é igual a 2. Quanto foi que deu m de x1? Deu 1 sobre 2 raiz de x1, que vai ser igual a 2, né? E aí eu posso obter agora o x1. Aí vai ficar, resolvendo isso aqui, vai dar 1 sobre raiz de x1. O 2 passa para lá multiplicando, vai ficar 4. Aqui eu posso elevar ao quadrado, né? Aí se eu elevar ao quadrado aqui e aqui, eu vou ficar com 1 sobre x1 e 4 ao quadrado, 16. Isolando x1, eu vou ficar com 1 sobre 16. Esse é o ponto x1, tá bom? Aí, agora eu posso construir a equação da reta. Lembra que a gente partiu daqui, da equação da reta. Olha, eu já sei quem é o ponto x1, que eu não sabia. Então, tá aqui, ó. Já tenho esse ponto. Vou calcular o f de x1. Já tenho o m. E agora eu posso obter a expressão da minha reta, tá? Então, vai ficar. Então, y menos f de x1 é igual a m vezes x menos x1. Então, y menos f de 1 sobre 16 igual a m. Quanto foi m? M é 2 vezes x menos 1 sobre 16. Quem é o f de 1 sobre 16? Aí eu vou ter que calcular o f de x. Oxa, deixa eu ajeitar aqui essa borracha. F de 1 sobre 16 vai ser igual a raiz de 1 sobre 16, né? Que vai dar 1 sobre 4, ok? E aí eu vou ter y menos 1 sobre 4 igual a 2 vezes x menos 1 sobre 16, tá? Posso deixar assim ou posso continuar, tá? Tá aqui. Se eu multiplicar aqui tudo por 4, vai ficar 4y menos 1 igual a 8 vezes x menos 1 sobre 16, tá bom? Posso também deixar assim. Então, essa é a equação da reta que ele pede, que ela é tangente à curva num determinado ponto 1 e paralela à reta 8x menos 4y mais 1, tá bom? Então, elas são paralelas. Então, esse foi o nosso exemplo 3, né? Exemplo 3. Aí, no material, tem um esboço do gráfico do que está acontecendo. Eu vou tentar aqui fazer o esboço desse gráfico, tá? Então, vamos lá só para deixar bem conforme está aí no material. Então, vamos lá fazer o esboço gráfico. O que acontece aí? Então, aqui é x, aqui é y, aqui é 0. Aí tem a curva raiz de x, a curva raiz de x, e tem duas retas, né, que são paralelas. Tem a reta, que essa reta aí eu vou representar por amarelinho, aquela reta, essa reta aqui, ó. Vou representar por amarelinho.
essa reta aqui, ó, 8x mais 4y, menos 4y mais 1. Tá? Vou representar de amarelinho. Então, 8x menos 4y mais 1. Então, quando x é 0, y é 1. Quando x é 0, y... Deixa eu ver aqui. Deu um quarto positivo. Quando y é 0, x é negativo. Estranho. Sim, deixa eu pegar aqui. Vou botar as duas. Isso aqui, ó. É 8x menos 4y mais 1 igual a 0. Aí vai ficar 8x mais 1, vai para lá 4y, vou dividir por 4, vai ficar 2x mais 1/4 igual a y. É uma reta crescente, né? É uma reta crescente. Quando x for 0, y é 1/4. Quando x for 0, y é 1/4. Ela passa bem aqui. Tá, entendi. Vamos lá. Então, ela vai passar 1/4. Vou marcar bem aqui. 1 e 1. Menos 1, 1 e menos 1. 1/4 é bem aqui. Então, ela vai fazer isso aqui. Quando o y for 0, vai ser... Já vou marcar aqui esse um ponto. Y é 0. Aí vai ficar menos 1/4. Menos 1/8. É igual 1/8, é um valor muito pequeno. Não dá, vai dar muito pequenininho esses valores. Teria que ser uma escala muito grande. Deixa eu aumentar essa escala aqui. Aqui vai ser o 1. Aqui vai ser o menos 1. Aqui vai ser o 1. E aqui vai ser o menos 1. Aqui o quarto. É esses dois pontos aqui, ó. Vamos lá marcar. Então, amarelinha. Não consegui ainda. Tá aqui, tá? Então, essa é a reta 8x mais 1 mais 4... 8x menos 4y mais 1 igual a 0, que é essa daqui. Deixa eu apagar. Agora, eu vou fazer de rosa essa daqui, tá? Essa outra reta aqui. Deixa eu arrumar ela. Aí vai ficar 4y igual a 8x menos meio, né? Mais 1. Aí vai ficar 4y igual a 8x menos meio mais 1 dá mais meio. Y vai dividido por 4 dá 2x mais 1/8. Pronto. As duas são crescentes. Quando x for 0 nessa daqui, y é 1/8. Como é que lá deu negativo? Não tem como dar negativo. Menos meio
dá mais meio, dividido por 4, 4 vezes 2, 8. Que coisa, mas tá certo, tá igualzinho aqui. 16x menos 8y. As duas são crescentes. Tá, vou lá fazer. Em x igual a 0, y é 1/8. Marcar aqui o ponto. 1/8, então aqui é 1/4, 1/8, bem aqui. Quando y é igual a 0, x vai dar menos 1/16, vai dar bem aqui, ó. Ah, elas são paralelas, aqui, ó, só que teria que ter uma escala maior. A escala aqui que não ajudou, vamos fazer de rosa. Vou aumentar aqui, tá? Tá aqui, elas são paralelas. Tá? São paralelas. Só que eu tenho agora a curva raiz de x, né? A curva raiz de x, vamos lá, eu vou fazer ela de vermelho. Cadê o vermelho? Tá aqui, tá? Então, vou fazer, deixa eu apagar aqui. A curva y igual a raiz de x. Quando x for 1 em 1, vou colocar aqui 0,25 em cada um. Raiz de 0,25 é quanto? Raiz de 0,25 é 0,5. Então, x 0,25, deixa eu marcar aqui. 0,5, 0,5, 0,25, vai dar 0,5 bem aqui, ó, isso mesmo, mais ou menos isso aqui, tá? Bem aqui o ponto. E aí, essa aqui vai ficar de vermelho, vou colocar assim, ó. Quando x for 0, ela é 0, ela vai fazer isso aqui, ó. Ok? Mais ou menos isso. Tá bom? Então, é isso aqui, tá? Então, a curva y igual a raiz de x, essa linha vermelha. O rosa é a que a gente encontrou a reta tangente a ela, nesse ponto aqui. E a minha reta paralela, porque essa reta rosa tinha que ser paralela a essa reta amarela aí, conforme. Então, ela tinha que ter o mesmo coeficiente angular, que no caso foi o m igual a 2, tá? Então, tá lá no material